dia, graça e paz para você. Como você está? Como está lidando com toda essa situação? Como é ficar em casa e não poder sair, né? Creio que não é fácil para muitos. Talvez agora a gente dá mais valor ainda ao trabalho, a poder ir trabalhar, poder sair para ir num culto na igreja, como deveríamos fazer neste domingo também. E sei que não é momento de piadas, né, nesse momento de crise sobre o vírus, mas achei interessante no Facebook, esses dias eu li, quem instalou 2020, por favor, desinstalar porque veio com vírus. Né? Então, só para descontrair um pouquinho, a gente às vezes precisa ver algumas coisas engraçadas, né, porque há muita tensão, inclusive nas redes sociais. Hoje seria o nosso último culto do mês e o último culto do mês seria o nosso culto de missões, ou é o nosso culto de missões, e nós vamos tentar seguir desta maneira hoje também com o pastor Paulo Santos, trazendo a mensagem, trazendo a palavra, ele que vai ficar responsável pelos cultos de missões da nossa igreja. Mas antes dele trazer a palavra, eu vou dar alguns avisos e gostaria que você primeiro lesse a palavra de Deus comigo. Abra sua Bíblia aí onde você está, na sua casa, em João, no capítulo 5, versículo 24, que diz: Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Essa é a nossa esperança viva, né? Uma esperança que nós temos de que em Cristo Jesus, né, nós temos vida eterna. Feche os seus olhos, vamos orar. Amado Deus e poderoso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, pedimos um alívio para toda esta tensão que está acontecendo devido a esta crise, este problema causado por este vírus. Que o Senhor venha aliviar, Deus, as mentes, os corações, trazer paz, Deus, aos corações. Venha aliviar as tensões que existem nas autoridades, Deus, tensões provocadas às vezes por tantos questionamentos, Deus, e eu mesmo não gostaria de estar na pele dessas lideranças, tomando as decisões que precisam ser tomadas. Por isso, desde já oro, esteja com cada autoridade do nosso país e de todas as nações, dando sabedoria, dando discernimento para saberem como agir, Deus, de maneira que não só vão salvar vidas, mas como também, Deus, vão conseguir preservar ou resguardar a economia de cada país, Senhor. Esteja com cada cidadão, com cada homem, com cada mulher, com cada família, acalmando os corações, trazendo o sustento diário para cada um, Senhor, e esteja conosco neste culto de missões, abençoa-nos, fala ao nosso coração, Senhor, eu te louvo e te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Antes de passar para o pastor Paulo Santos, eu gostaria de dar alguns avisos. Domingo que vem nós temos a nossa Escola Bíblica para Adultos. Estamos pensando em como vamos fazer para que você possa da sua casa participar dessa Escola Bíblica para Adultos. Acredito que será uma grande oportunidade para quem ainda não participou, não esteve em nenhuma Escola Bíblica de Adultos, de conhecer e ver como é a Escola Bíblica de Adultos e também, quem sabe, assim, na próxima, quando a gente voltar, você estar com a gente. O Eduardo Alexandre, que estará ministrando, né, a Escola Bíblica de Adultos. Nós estamos estudando como vamos fazer, mas em breve você saberá se será via Facebook ou pelo nosso canal do YouTube, mas de alguma forma ela vai acontecer e você vai poder participar disso também. Também lembro que as inscrições para o curso de batismo estão abertas, com uma ressalva agora que nós ainda não sabemos quando vamos iniciar o curso de batismo. Assim que toda a situação se normalizar, nós vamos informar o dia de início do curso de batismo. E mais para frente também nós teremos um curso ou um café de integração para aquelas pessoas que estão chegando na igreja e querem conhecer um pouco mais sobre a denominação, entender um pouco mais sobre o que são os menonitas e também a nossa igreja. Peço que você novamente fique atento às pessoas à sua volta, se há alguém precisando de ajuda, principalmente no que se trata de alimentação, de alimentos, se há alguém precisando de ajuda, você entre em contato conosco, né, para que a gente possa ver como ajudar este irmão, esta irmã, esta família. Né? E você também, né, a igreja está fechada, mas estamos aqui. Se você precisar conversar, precisar
falar com algum pastor, entre em contato comigo, seja comigo ou com qualquer outro pastor da igreja, entre em contato, nós agendamos e a gente marca essa conversa, respeitando, como sempre tenho dito, as questões de higiene, de distância, né, para que a gente não corra nenhum risco. Ok? Então, com vocês agora, o pastor Paulo Santos vai trazer a palavra e que Deus abençoe você e ministre a palavra ao seu coração. Um grande abraço, Deus te abençoe. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de nós nesses dias difíceis que a gente está vivendo. Eu agradeço aqui ao pastor Dé, a amada igreja, pela oportunidade de compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês nessa manhã. Meu nome é Paulo Santos, eu sou missionário e diretor da agência missionária da Cobim. Hoje eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a vida de um homem incrível chamado Barnabé. Então, para isso, eu queria chamar você para que a gente possa ir um pouco lá na Bíblia, na verdade, no livro de Atos e também em outras cartas, e a gente vai ver um pouco o que a Bíblia fala sobre a vida desse homem. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de entrar na história, né? Ver como que, aliás, esse homem entra na história bíblica. Então a gente vai dar uma olhada nos capítulos 4, depois dos capítulo 13, os versículos 1 e 2. Então o início da história de Barnabé se dá ali naquela época da fome, logo no início da igreja, um pouquinho antes do episódio de Ananias e Safira, quando ele oferta a sua propriedade. Diz a Bíblia que ele coloca o produto da venda da sua propriedade aos pés do apóstolo. A próxima coisa que a Bíblia fala sobre ele é que ele era um profeta, ele era um mestre, ele servia ao Senhor, ele fazia jejuns e orações, né? Na verdade, agora eu já estou lá no capítulo 13, versículo 1, e também no versículo 2 você vê que o Espírito Santo separa esse homem Barnabé para a mesma missão que o apóstolo Paulo, que na verdade era ir para os gentios. Essa missão estava só começando nesse instante da vida dele. Bom, a primeira viagem missionária depois é o que a Bíblia vai desenvolvendo a respeito da vida desse homem, né? Por enquanto só estamos entendendo o que a Bíblia fala a respeito dele. Bom, a primeira viagem missionária indo aos gentios está lá no capítulo 15. Em Salamina, Barnabé entra com Paulo na primeira sinagoga. Pela primeira vez eles entram fora do contexto ali em uma sinagoga. Foi aclamado como uma divindade naquele episódio logo depois da cura de um coxo, onde ele foi chamado de Mercúrio enquanto Paulo de Júpiter, pelo fato de que eles tinham feito algo maravilhoso naquele local. Claro que eles não aceitaram, isso gerou bastante tumulto, inclusive após essa passagem o apóstolo Paulo ele é apedrejado, né? Ele participou do primeiro concílio da história. Esse concílio aconteceu em Jerusalém e o tema principal que estava no centro era justamente a circuncisão dos gentios, né? A forma como os gentios entrariam na aliança. Bom, em terceiro lugar, a gente vê também ainda, vendo como é que esse homem entra na história, né? A segunda viagem missionária, logo ali no começo você vê que vai acontecer uma desavença, né? E essa desavença no princípio, ainda antes dele sair de viagem, acontece justamente porque o Barnabé, após ser convidado por Paulo para entrar na segunda viagem com ele decide levar a João Marcos. E você deve lembrar do fato, João Marcos na primeira viagem havia desistido. No meio do caminho ele voltou para casa. Então o apóstolo Paulo se recusa definitivamente a levar João Marcos nessa viagem. Os dois discutem e eles findam se separando, de maneira que o apóstolo Paulo segue para a Síria e para a Cilícia, enquanto que Barnabé vai para Chipre, voltando lá onde eles começaram a primeira viagem. Bom, a partir do capítulo 16, o interessante é que Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos, ele não menciona mais Barnabé. A partir de então, ele fala apenas do apóstolo Paulo. Então, para saber o que mais aconteceu nesse tempo, a gente tem que recorrer ao que as outras cartas do Novo Testamento dão de informação a respeito dessa história toda. Bom,
Após olhar um pouco do que aconteceu na história de Barnabé e vendo a forma como Deus, de maneira aqui bem rápida, bem ampla, a forma como Deus usou a vida desse homem, então eu queria convidar você agora a pensar um pouco a respeito do caráter. Então, em primeiro lugar, já sabemos, já vimos aqui em algumas passagens, um pouco aqui de história aqui da Bíblia, que Barnabé foi um homem usado grandemente por Deus. Se o Paulo foi o número 1 do início das missões, então o Barnabé foi o segundo grande homem das missões, pelo fato que ele não somente esteve desde o início, mas que também esse homem ele acompanhou em todas as formas, acompanhou a Paulo em todas as lutas e passou por situações incríveis enquanto que pregava o Evangelho em lugares distantes, lugares que ainda a maioria delas sequer tinha ouvido falar a respeito do Evangelho da forma como eles estavam pregando. Ok? Bom, então vamos parar para pensar um pouquinho agora a respeito do caráter desse homem. Eu acho que aqui é onde entra o que mais interessa para nós hoje. 2000 anos de história já passaram e acho que nesse momento seria interessante que nós parássemos para pensar a respeito de quem é o homem de Deus. Na verdade, nós estamos aqui pensando sobre o tema, sobre a ideia de que Barnabé de fato foi reconhecido como um homem de Deus. Então, Barnabé é o homem de Deus. Qual seria o caráter de um homem que é chamado um homem de Deus? O que será que fez com que esse homem recebesse esse reconhecimento? Porque pensa bem, fazer grandes coisas é importante e a gente vê que muita gente faz, mas as razões, o que realmente comanda o coração, a gente pode ver isso não somente dentro dos meios evangélicos ou cristãos, mas a gente pode ver também em outras situações reais de vida, política, status, colocação dentro de uma empresa. Então, o que tem por trás de um grande realizador? Por que ele faz o que ele quer com tudo isso? Então, a gente vai usar para fazer uma espécie de um contraste com relação a tudo que a gente tem visto, vivido e também, por que não, a forma como a gente mesmo tem aplicado nosso próprio coração para estar fazendo as coisas que nós estamos fazendo. Então, sobre a pessoa agora e o caráter de Barnabé, lá no comecinho nós vimos que quando a igreja estava passando por um momento de fome, de grande fome, Barnabé ele vendeu o seu campo, uma propriedade, na verdade um terreno, ele vende e o produto dessa venda ele traz e coloca aos pés do apóstolo. Então a gente vê que claramente Barnabé era um homem desapegado dos bens. A Bíblia não diz que ele não tinha outros terrenos, a Bíblia não diz que ele tinha outras posses, mas com toda certeza, para que você imagine hoje, no tempo em que nós vivemos, você vender um terreno, por mais que você tenha vários, você pegar o produto de um deles e depositar e na intenção de ajudar pessoas que estão passando por um momento difícil, é algo louvável. Então, ele era um homem desapegado dos bens. Isso é uma coisa muito importante. A Bíblia também diz, ali em Atos 13, no capítulo 1 que a gente viu, que ele era um profeta, um mestre, que ele servia ao Senhor na sua igreja e ele era um homem de jejum e de oração. Então, pensa bem aqui, olha, quando se diz que ele era um profeta, esse profeta aqui não é na qualidade do profeta Roé, aquele profeta que Saul encontra quando ele estava procurando pelas jumentas do pai dele. E aí aquele profeta Roé, ele faz uma espécie de previsão, ele consegue discernir aonde que estavam aquelas jumentas, mas não só isso, também ele também é usado para poder dizer, vai para casa. Então era uma espécie de vidência, no melhor sentido da palavra, mas era uma forma diferente de profecia, aquela profecia que fala a respeito de coisas que estavam encobertas. Nesse momento, a palavra que é usada aqui não é esse tipo de profeta.
Esse profeta aqui é aquele homem que estuda a palavra e fala da palavra. O termo aqui não é o profeta vidente, então. É aquele profeta homem de Deus que explica, que ensina a palavra. O que tem tudo a ver com a próxima categoria, que é mestre, que é um dom. Então, tanto a profecia quanto o mestre, tanto o dom de profecia quanto o dom de mestre estavam presentes na vida desse homem, e ele usava os seus dons justamente para servir a igreja. Dizia que ele servia a própria igreja dele. Então esse homem servia a Deus na sua igreja. Mas tanto o dom de profeta quanto o dom de mestre, ele não usava para se promover ou para dizer que ele era algo especial entre um e o outro. Pelo contrário, a Bíblia diz que esse homem se dedicava ao jejum e à oração. Jejum e oração é característica de pessoas que sabem e reconhecem em si mesmas que a capacidade não está em si, mas que a capacidade vem de Deus. Inclusive, a 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 5 e 6, a palavra diz que o apóstolo Paulo dizendo: não que por nós mesmos sejamos capazes de sequer pensar coisa alguma. Antes a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito. Parece que era exatamente isso que estava no coração de Barnabé naquele instante. Como caráter também, a gente vê lá em 1 Coríntios 9, 6, que tanto o apóstolo Paulo quanto Barnabé, veja só que característica interessante, trabalhavam pelo sustento deles. Esse é o momento em que várias coisas estavam acontecendo na Galácia. Paulo estava passando por lá, junto com Barnabé. Aliás, ele estava sabendo do que estava acontecendo e ele usa o exemplo tanto dele mesmo, o apóstolo Paulo, quanto de Barnabé, quando ele diz: será que eu e Barnabé também não temos o direito de termos o nosso sustento garantido sem precisar de trabalhar de maneira secular? Mas, apesar de que Paulo está requerendo esse direito, ele não faz uso desse direito. É muito interessante isso. Eles sabem que é necessário que os homens que batalham pela palavra de Deus possam ter participação, ajuda no sustento, mas ao mesmo tempo, tanto o próprio apóstolo quanto Barnabé não aceitavam esse sustento. Tanto que eles trabalhavam. Ao menos por um tempo ali existe uma grande divisão de pessoas que falam que eles sempre trabalharam e uma divisão que fala que foi só por um tempo. De acordo com passagens bíblicas, a gente vê que tem base para as duas coisas. Uma mais forte que a outra, mas não é esse aqui a discussão, não é essa a discussão aqui agora. Mas o mais importante era ver que o caráter do Barnabé não deixava que ele simplesmente se encostasse e deixasse que as pessoas ficassem dando tudo para ele. Ele trabalhava por si só. E isso fazia com que ele tivesse ainda mais respeito, mais autoridade no trabalho que Deus deu para ele para desempenhar. Bom, não só isso, mas o apóstolo Paulo o cita como um companheiro de pregação do Evangelho, Gálatas 2:1. Olha que interessante, um companheiro na pregação do Evangelho. Então há pessoas que estão dentro da obra de Deus, e às vezes até mesmo em missões, que não são exatamente os pregadores, não é? Há missionários que estão lá no campo e trabalhando diretamente, fazendo a aplicação do Evangelho e informando as pessoas e pregando para elas e também já trabalhando com discipulado dos novos convertidos. Mas há pessoas que não estão diretamente ligadas. Há pessoas que estão trabalhando na administração dessa obra. Então, uma característica dele é que ele era um homem que estava diretamente ligado à pregação do Evangelho, na frente, aonde as pessoas estavam tomando conhecimento, algumas pessoas estavam se revoltando com a novidade do Evangelho. Ele estava lá no fronte, que se fala, né? Ele estava na frente da batalha lá junto do apóstolo Paulo. Não era um homem de palavras e sem ação. Pelo contrário, se ele era um profeta e um mestre e sabia muito a respeito da palavra, porque principalmente andava com o apóstolo Paulo,
Por outro lado, ele também era um homem da ação, que estava no front, estava diretamente ligado com as pessoas que precisavam de ouvir o Evangelho. Uma coisa que não é boa na história dele, porque a Bíblia, claro, que vai demonstrar, não homens perfeitos, mas homens reais. E também é bem interessante saber que Deus usa homens e mulheres na sua vida real, no seu dia a dia, como eles são. Ainda que o Espírito Santo esteja trabalhando na santificação, no processo de se parecer mais com Cristo, de ser imagem de Deus para o mundo. As pessoas ainda não são perfeitas. E a gente encontra isso, claro, na vida de Barnabé também. Quando ele se deixa levar pela dissimulação da circuncisão. Eu te explico. O livro de Gálatas ele tem muito a ver com esse problema que aconteceu. E também por causa desse problema aqui é que foi gerado o primeiro concílio da história, o concílio de Jerusalém, que aconteceu na igreja de Jerusalém, sobre a direção do então líder ou pastor Tiago. Bom, o que aconteceu? Num certo momento houve uma confusão a respeito de se deveria ou não se deveria circuncidar os gentios que estavam se convertendo. Então, o batismo, apesar de que algumas pessoas acreditam que a circuncisão para o Novo Testamento é uma nova forma, é uma nova maneira de se testemunhar o que Cristo já fez, enquanto que a circuncisão era uma maneira de se física, visível, de se entrar para a aliança que Deus tinha no Velho Testamento com a comunidade de Israel. Bom, nessa divisão sobre o que fazer com os gentios, se iriam apenas aceitar o batismo ou se eles deveriam também se circuncidar para aceitarem o batismo deles, houve uma divisão bem grande. Pessoas tomaram posições inesperadas, por exemplo, o apóstolo Pedro, que na frente dos gentios falava uma coisa, mas na frente do apóstolo Paulo tentou falar outra, e isso deu um grande problema, e nessa confusão toda, infelizmente, Barnabé também entrou na simulação e teve que ser corrigido por Paulo na frente de todos. Bom, isso aqui é o que a gente vê que aconteceu na vida real, né? Então, sobre a pessoa e o caráter dele, resumindo, ele era desapegado dos bens, ele era profeta e mestre, ele servia ao Senhor na sua comunidade, ele era um homem de jejum e de oração. Ele trabalhava pelo seu sustento. Ele também era um pregador ativo, um obreiro ativo do Evangelho. Ele não era um homem só de estudo, de gabinete, ele também era um homem ativo. Ele deixava o seu afazer mais local e se deslocou para lugares muito, muito distantes para poder fazer a obra do Senhor. E apesar de tudo isso, de tanta coisa boa, ele também caiu na tentação da dissimulação e com medo talvez do que as pessoas fossem achar ou pensar, tomou uma posição errada justamente por o temor do que aquilo podia render para ele. Muito bem, estamos aqui falando ainda então do caráter e a pessoa desse homem chamado Barnabé, que foi chamado de homem de Deus. Olha só que coisa impressionante, que coisa boa. Estamos vendo aqui como que na verdade esse homem, sendo um homem comum como eu e você, participou de grandes coisas de Deus, e a gente entende dentro dessa grande história que foi o início da pregação do Evangelho, como ele esteve ativo, como ele foi uma bênção. Então a gente só tem a agradecer a Deus por esse testemunho. Mas indo um pouco mais além, gratos pelo testemunho desse homem, Barnabé, aqui na palavra, talvez nós pudéssemos justamente pegar os pontos altos da vida desse homem e aplicar para nós mesmos. Então o que eu estava pensando? O que eu, em primeiro lugar, posso aprender com a vida de Barnabé e o que você também pode aprender com a vida dele. Então eu convido os irmãos para que a gente faça uma reflexão agora um pouco mais pessoal. Vamos tentar trazer os pontos aqui que a gente levantou sobre a pessoa e o caráter dele para a nossa vida. Afinal de contas, Deus chamou ele para o ministério, mas chama nós também, cada um de nós. Então talvez nós possamos aprender um pouco e tentar aplicar isso para a nossa própria vida nesse dia. Então a primeira coisa que eu queria dizer é a fé
desse homem, Barnabé, excedia o amor que ele tinha pelo dinheiro. É muito interessante isso. Nesse mundo, gente, onde você é o que tem, eu não estou afirmando que é isso, estou dizendo que essa é a forma como o mundo olha para as pessoas. As pessoas são o que elas têm. Então, por causa disso, e isso também está dentro da igreja, você sabe que está. Então, não de maneira total, mas eu acredito que nós também vivemos sobre a influência disso dentro da igreja cristã. Não falo aqui da nossa igreja aqui do Xaxim, falo da igreja de Cristo. Então, isso vem desde lá do tempo do apóstolo, né? Já lá nas cartas dele ele já advertia que não deveríamos procurar agradar as pessoas de posses, mas agradar a Deus em primeiro lugar. Então a gente vê que a fé que ele tinha excedia o amor ao dinheiro, por isso ele conseguia ser um homem generoso, e ele atraía os olhares e os pensamentos sobre por que essa pessoa faz isso. Isso também vale para nós hoje. Então, quando nós colocamos a nossa fé em Deus em primeiro lugar, antes das nossas posses, do nosso dinheiro, até mesmo do nosso medo do futuro, com relação ao que vai ser de nós, né? Com toda certeza isso é uma coisa que vai agradar a Deus. Por que ele fazia isso, queridos irmãos? Ele foi chamado de Filho da Consolação. Quando você vai pesquisar essa palavra, você vai ver que essa palavra deriva da palavra consolo. Essa palavra no Novo Testamento tem várias terminações, mas basicamente ela remonta à palavra Paráclitos. E essa palavra é uma das características ou uma das faces, um dos nomes do Espírito Santo. Aquele que haveria de ser o Consolador. Se eu não for para o Pai, eu não posso enviar o Consolador para vocês. Que em certo momento a palavra consolo tem a ver com ajuda. Então, quanto mais nós ouvirmos e aceitarmos o exemplo de Barnabé, mais nós vamos ser desapegados das posses, para que a gente possa ser consolo, ajuda também para os irmãos que estão em necessidade. Em segundo lugar, a gente vê pela história dele que Deus é quem chama o ministério. Então, para você que está aí sentado pensando que o seu ministério é pouco, é pequeno, talvez para você que está aí agora pensando, poxa, mas nenhum ministério eu não tenho nenhuma responsabilidade, eu nem sequer mesmo entendo direito qual que é o meu dom ou como que eu uso isso para Deus. Então é um bom momento para parar e refletir que o dom quem dá é Deus e é para um princípio que já está lá em Efésios no capítulo 4. Aquele que desceu foi o mesmo que subiu, e quando ele subiu, ele deu dons aos homens. E a continuação desse texto diz que o dom foi dado para que nós trabalhemos na edificação, no crescimento, na maturidade da igreja. Então você que recebeu o seu dom, que está aí sentado agora, você sabe que você tem o seu dom. Você sabe, a maioria de nós já tem pelo menos uma boa noção a respeito do que Deus quer que a gente faça. E isso leva a gente para uma outra característica que também a gente deve aplicar ao nosso coração. Nós vimos isso lá no capítulo 13, onde ele estava em comunhão com a sua igreja. Nós vemos que quando ele vende a sua propriedade, ele dá para os apóstolos, para que estavam na igreja administrarem aquele valor que ele estava doando. Então, só para a gente pensar, antes de se lançar na obra, de fazer grandes coisas, sair para o mundo das missões, acompanhar o apóstolo Paulo e fazer parte da história incrível que foi o espalhar do evangelho pelo mundo, ele primeiro servia a sua igreja com os seus dons e servia em jejum e oração, o que demonstra que ele era um homem espiritual. Irmãos, sejamos espirituais. Vamos servir a nossa igreja em primeiro lugar, debaixo de jejum e de oração, utilizando os nossos dons. É assim que Deus deseja. E a gente vê que é assim que Deus fez e fazia na vida de Barnabé. A gente vê também que por causa de tudo isso, a quarta característica aqui que nós aprendemos com ele, é que ele tinha a concordância e a aprovação da sua igreja. Veja que quando ele finalzinho ali, versículo 3 do capítulo 13, quando ele é enviado
para sair em viagem junto com o apóstolo Paulo, tendo sido separado pelo Espírito Santo, a Bíblia diz no versículo 3, eles impuseram as mãos sobre eles. E o fato de impor as mãos não delega qualquer tipo de poder. Não quer dizer que está passando poder humano, poder pessoal para as pessoas, mas que eles estavam em concordância, estendendo as mãos e dizendo sim, nós concordamos que esse homem é digno de sair e representar a obra de Deus em lugares distantes, mas pelo testemunho que ele já tinha na sua igreja. Em quinto lugar, o que nós podemos aprender também com ele viveu experiências incríveis. Irmãos, curas incríveis. Momentos incríveis, lugares onde havia uma situação dominante de idolatria, de ignorância, e ele viu através do trabalho deles essa situação ser completamente transformada. Eu tenho certeza que eu e você também adoraríamos viver isso. Mas teve uma coisa bem interessante, ele sempre manteve a humildade. Humildade nos nossos dias é uma coisa que está difícil. Em tempos de Facebook, onde todo mundo é estrela, todo mundo é superstar, onde todo mundo demonstra que está fazendo alguma coisa incrível e maravilhosa, ainda que não seja totalmente verdade. Mas quando no episódio em que após a cura do coxo, eles foram chamados foram comparados a deidades estelares, né? Os nomes dos deuses que eram adorados e eram mantidos como entidades espirituais atuantes, eles receberam atribuição do nome daquelas pessoas, e você sabe o que é quando significa dar um nome para alguém. Eles receberam uma espécie de atribuição àquelas entidades, mas eles não aceitaram. Porque naquele instante eles poderiam ter parado naquele lugar, fixado ali a sua morada e gozar dessa atribuição que receberam pelo resto da vida, tirando até um tipo de ganho para isso. Mas Barnabé, assim como Paulo, não aceitaram que dessem para eles qualquer tipo de glória que tivesse que ser atribuída a Deus. E por causa desse evento, o apóstolo Paulo terminou apedrejado. Então, as experiências incríveis que Deus tem nos dado dentro do ministério, as nossas conquistas, os nossos sucessos, as nossas vitórias, tudo isso tem que ser atribuído a Deus. São lições que nós aprendemos com Ele. Ainda que para o apóstolo Paulo tenha custado um perigo real de vida. Ainda assim, de morte, aliás. Bem, a última lição que eu acho que nós podemos aprender com Barnabé é que ele era um homem gracioso e longânimo. A gente vê isso de uma maneira bem peculiar quando o apóstolo Paulo se recusa a levar João Marcos na segunda viagem missionária. Como eu disse um pouquinho mais atrás, na primeira viagem, por alguma razão que a Bíblia não diz porquê, João Marcos desiste da viagem e volta para casa. Quando eles vão sair pela segunda vez, o apóstolo Paulo demonstra que ele não tinha gostado nada daquilo. E aquilo gerou um grande problema, porque o apóstolo Paulo foi decisivo. Ele disse, João Marcos não vai sair nesta viagem. E essa decisão foi tão séria que o apóstolo Paulo e Barnabé chegaram ao ponto de discutir tão fortemente entre eles que foi decidido que cada um iria para um lugar. Então eles se separam. A gente sabe, irmãos, que às vezes situações de incompatibilidade de opiniões ou de visão finda gerando nas pessoas uma divisão. Isso acontece. Igrejas que têm dois grupos que pensam de forma diferente, findam se dividindo ao ponto de sair duas igrejas. A gente sabe que Deus pode tornar todo o mal em bem. A gente sabe que está na mão de Deus usar coisas como essas de incompatibilidade de opinião e de visão para que possa gerar um bem maior. A gente sabe que isso é verdade. Mas, por outro lado, não é a vontade de Deus que a gente chegue a esse ponto. Então, sempre que nós tivermos situações que nos dividem demais, nós deveríamos trazer o exemplo de Barnabé. Porque, apesar de que a situação estava definida e eles tiveram de sair, Barnabé demonstrou grande compaixão para com João Marcos.
foi alguém que teve lá os seus problemas. Parece que para o apóstolo Paulo isso não foi tão importante quanto seguir com a obra. Mas parece que Barnabé conseguiu enxergar a pessoa de João Marcos. Barnabé conseguiu ver naquela pessoa a necessidade que ela teve, o tipo de situação pela qual ele passou. E ele conseguiu com isso ser gracioso e longânimo. Diz a Bíblia que eles seguiram juntos. E depois, um pouco mais no final da vida de Paulo, quando o apóstolo Paulo está preso, velho, bem avançado em idade e já tem necessidades de uma pessoa idosa, ele pede por alguns utensílios e ele pede que Timóteo providencie a vinda de João Marcos, porque ele era muito útil para o apóstolo Paulo naquele instante. Ele estava pedindo para que Timóteo ajudasse João Marcos a ir visitá-lo quando ele estava em prisão domiciliar, já avançado em idade. Olha que interessante isso. Queridos irmãos, os exemplos que nós aprendemos aqui nos mostram muitas coisas importantes que nós poderíamos aplicar para nós mesmos nessa manhã. Então eu queria mais uma vez passar aqui com você. A fé de Barnabé excedia o amor aos bens e ao dinheiro. Nós precisamos de aplicar isso também na nossa vida. Há inúmeros projetos missionários que carecem de ajuda. Há inúmeros irmãos e irmãs que estão passando por momentos de dificuldade, que carecem de algum tipo de ajuda específica. Lembra que Barnabé foi chamado de José da Consolação, e essa palavra consolação, ela tem a ver com uma das características do Espírito Santo, aquele que é o Consolador. Também, Deus é quem chama o ministério. Ouve direitinho e vê para que Deus está te chamando. Se você não está aí, às vezes esperando que alguma coisa incrível aconteça, sendo que o chamado mais inicial, os primeiros passos de um chamado vibrante, como foi no caso de Barnabé, foi justamente servir a sua igreja com os seus dons em jejum e em oração. Mas também a igreja vai olhar para isso e vai reconhecer. Acredite, o nosso trabalho não é vão no Senhor, mas a igreja, se for uma igreja justa, que estiver olhando com os olhos de Deus, vai também reconhecer o seu trabalho e na hora certa, no momento certo, vai saber recompensar. Não é financeiramente que eu estou falando, mas na oração, no amor, no carinho, sendo família para você como um servo, um servidor da igreja. Ele também viveu momentos incríveis, e você também vai viver, mas ele se manteve humilde. Então, para cada um de nós, que nós possamos ser humildes quando nós tivermos as nossas realizações. Quando a gente conseguir fazer algo incrível, muito bom mesmo para Deus, que a gente possa manter no nosso coração a humildade para com aquilo que Deus tem feito na nossa vida, dando a glória totalmente para Ele. E por último lugar, ele foi gracioso e longânimo com João Marcos, que nós também possamos usar de graça, que é fazer pelas pessoas, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja e também na obra do ministério, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, sermos graciosos, que é dar para as pessoas aquilo que elas sequer mereciam, simplesmente porque a gente quer fazer isso. Grandes conselhos, grande história que esse homem deixou para nós, registrada na palavra de Deus, e Deus nessa manhã usa para que a gente possa parar e refletir em como está a nossa vida. Então, dessa maneira, eu vou encerrar aqui essa minha palavra. Barnabé é o homem de Deus, e talvez você possa colocar nessa frase, Barnabé, homem de Deus, tira Barnabé e coloque o seu nome, Paulo, homem de Deus, e você coloque o seu nome nesta frase, entendendo que você é uma pessoa de Deus e que Deus chamou você para servir e ser uma bênção. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Por gentileza, feche um pouquinho os seus olhos. Vamos orar agora. Senhor, graças te damos pelo testemunho desse homem Barnabé, e pedimos que de alguma maneira o Senhor, pela sua graça e misericórdia, trabalhe em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração, transformando, Deus, aquilo que ainda não está de acordo com a Tua vontade em nossa vida, para que possamos ser bênção, Deus. Para que possamos ser bênção para a nossa comunidade, para a nossa igreja, na obra do Senhor, seja em missões em lugares distantes, ou seja, simplesmente servindo ao irmão,
sendo consolo para ele. Graças te damos, Deus. Muito obrigado. Aproveitamos para orar por nosso país e, por que não, pelo mundo, com relação a esse vírus, Deus. E que a tua graça também ajude para que, de alguma maneira, o Senhor seja mais conhecido, mais honrado, crido, e assim muitos ainda possam conhecer ao Senhor e serem salvos. Graças te damos por tudo isso, Pai, e louvamos o teu bendito nome, que é o nome do teu Filho Jesus, pelo qual nós oramos e agradecemos. Graças te damos, Deus. Queridos irmãos, um bom restante de domingo, um bom almoço e uma boa tarde e noite na presença do Senhor. Que Deus abençoe cada um de nós e que assim seja para a glória dele. Amém.